Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma. É muito importante para este projeto de cultura e liberdade. E, finalmente, para baixarem a aplicação da Rádio Transforma, que é fácil e gratuito. E facilita muito a vida de quem pretende seguir-nos. Começamos a falar hoje dos incêndios em Portugal. Recorrentemente, nos últimos anos, o país é fustigado por incêndios e grande parte da sua floresta e, inclusivamente, vidas humanas são ceifadas devido aos incêndios. Muita gente fala das formas de combater os incêndios, de os prevenir e de solucionar este problema, que sempre irá haver incêndios, como é óbvio, mas eles não seriam tão graves como aquilo que está a acontecer se houvesse uma organização da propriedade que racionalizasse a exploração da propriedade e que tornasse fácil não só o combate aos incêndios, mas sobretudo que os prevenisse. O Governo tem dito repetidamente que um problema do país é haver um fracionamento enorme da propriedade, sobretudo a norte do Tejo, e a propriedade não estar cadastrada, não saber frequentemente quem são os proprietários, e isso dificulta a aplicação de coimas àqueles que não limpam os seus terrenos. Desde logo, o Governo tem cometido um erro gravíssimo. Está a gastar muito dinheiro colocando funcionários nas câmaras municipais. Porém, como é óbvio, os funcionários que coloca nas câmaras municipais deviam ser colocados nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia é que estão próximas dos locais. É que muitas vezes os presidentes da junta de freguesia conhecem melhor os terrenos do que os próprios donos. E se não conhecerem, eles facilmente conhecem pessoas que estão informadas sobre a propriedade de terrenos que frequentemente quase que não se sabe quem é o dono. Pois, se o Governo tivesse transferido para as juntas de freguesia essa competência e tivesse feito uma gestão com o objetivo, com prazos de realização do cadastramento das propriedades agrícolas, pois certamente que este problema do cadastramento já teria sido resolvido. Muita gente está nas câmaras para fazer o cadastramento das propriedades, mas chamam as pessoas às câmaras, as pessoas não vêm e aquilo que devia ser feito era, nas freguesias, os funcionários irem junto da população saber a quem pertenciam os terrenos. Era muito simples, muito rápido e muito mais fácil, até porque agora temos a cartografia por satélite e seria tudo muito mais fácil de solucionar. Esperamos que o Governo ouça este programa, de qualquer maneira, e que transfira rapidamente para as juntas de freguesia a competência para realizar este tipo de trabalhos de cadastramento das propriedades, para que o Governo passe a saber a quem pertencem os bens que poderão eventualmente causar grande risco de incêndio. Mas não basta isso. É necessário também racionalizar, digamos assim, tornar empresarial a exploração das propriedades. As propriedades agrícolas e, sobretudo, a zona de Pinheiros
encontra-se em grande parte abandonada. E isso sucede porque ou os seus proprietários estão no estrangeiro e não se querem importar, muitas vezes nem sequer sabem onde são as suas propriedades, ou porque, estando em Portugal, são demasiado idosos, não têm forças para limparem as suas propriedades e o custo da limpeza das suas propriedades é demasiado elevado para as suas posses. O que havia de fazer o governo era publicar legislação de modo a juntar as propriedades com o objetivo de exploração. Fazer áreas de cerca de 50 hectares, 25, 50 hectares até, para a exploração florestal, financiando o redimensionamento e a reorganização da propriedade, tornando as propriedades agrícolas acessíveis a qualquer veículo de combate a incêndios e fazendo com que um empresário que quisesse explorar essas propriedades, pois explorasse com racionalidade, com espaçamento entre as árvores adequadas para determinada região, com o acompanhamento da floresta constante, de modo a que a massa arbustiva fosse, ou anualmente, se não anualmente, mas pelo menos de 2 ou de 3 em 3 anos, fosse utilizada ou para combustível, há formas de o fazer, ou então através de um trator, metida debaixo da terra para fertilizar a própria terra. E teríamos assim, com esta solução, teríamos uma propriedade devidamente dimensionada, racionalizada a sua exploração e com possibilidade de responsabilização de quem gerisse as propriedades, que seriam, digamos assim, podiam funcionar como uma espécie de cooperativas agrícolas, em que os donos das propriedades receberiam uma renda pela sua transmissão para a cooperativa ou para a associação florestal, para aquilo que se quisesse, como que quisesse chamar. Seria essencialmente uma associação de proprietários que entregariam a gestão das suas propriedades a um empresário devidamente capacitado, que apresentaria projetos que poderiam ser aprovados e receber subsídios governamentais para redimensionamento, racionalização da propriedade. Com isso, certamente se preveniriam os fogos. Outra coisa que eu gostaria de falar seria a questão dos eucaliptos. Fala-se muito do eucaliptal, muitas vezes não se sabe nada do que é um eucalipto. Os eucaliptos realmente são extremamente perigosos no que toca aos incêndios por uma razão. Não propriamente porque o eucalipto em si, a madeira do eucalipto em si, arda com facilidade. Não arde com facilidade. É uma madeira relativamente resistente ao fogo. O que arde com facilidade são as cascas dos eucaliptos. E as cascas dos eucaliptos, ardendo e sendo transportadas pelo vento, podem provocar incêndios a quilómetros. Muitas vezes aquilo que se fala dos incêndios há um criminoso que propaga um incêndio em determinada zona. Às vezes não é bem isso. Às vezes é apenas uma casca de eucalipto, umas agulhas de pinheiros, umas folhas de qualquer árvore que voam acesas e, nestas circunstâncias em que não há umidade e a massa arbustiva está extremamente seca e, portanto, pronta a incendiar-se, e é isso que frequentemente provoca incêndios. Uma medida que o Governo também deveria tomar era de obrigar
os proprietários de eucaliptais a cortarem ou a retirarem as cascas de eucaliptos dos eucaliptos e metê-los depois debaixo da terra para fertilizar a própria terra. Com isso, evitavam-se imensos incêndios e evitava-se a propagação de muitos incêndios. Nós vemos aqui que até as grandes produtoras florestais não prestam atenção, frequentemente têm o próprio terreno e a massa vegetal que cobre o terreno têm na lavrada, pois habitualmente de 3 em 3 anos fazem uma lavra nessa massa florestal e nós vemos os terrenos relativamente limpos. O solo está limpo, mas não estão limpos os eucaliptos das suas cascas. E é isso, sobretudo isso, que provoca os incêndios. Há que obrigar não só a cortar a massa arbustiva que reveste o solo nos eucaliptais, aliás, nos pinhais e em toda a floresta, mas também, particularmente no que toca aos eucaliptais, obrigar a que os seus proprietários ou os exploradores retirem as cascas dos eucaliptos, até porque não é uma atividade que se tenha de fazer anualmente, é uma atividade, os eucaliptos com 4 ou 5 anos, meia dúzia de anos já têm cascas, se lhes tirarem, depois só para aí 4 ou 5 anos depois é que é necessário retirar novamente. Portanto, as cascas dos eucaliptos podem ser retiradas e, com isso, evitar-se não só um grande número de incêndios, mas a propagação desses incêndios, onde eles eventualmente nem sequer aconteceriam se não fossem essas cascas de eucaliptos a voarem incendiadas e incendiarem zonas afastadas de um primeiro local de incêndio. Posto isto, falamos da Ucrânia. Inevitavelmente. Aquilo que nós estamos a assistir é, pelos vistos, uma escalada da guerra. A Ucrânia diz que vai ganhar a guerra, a Rússia diz que já tem a guerra ganha e que vai ainda conquistar mais território. A Ucrânia diz que vai aumentar a qualidade do seu material de guerra com novos equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos. A Rússia diz o mesmo. A Ucrânia diz que vai ter 1 milhão de homens no terreno. Não sabemos bem onde é que irá buscar esses 1 milhão de homens, mas diz que vai ter 1 milhão de homens no terreno. A Rússia diz que vai ter 2 milhões. E andamos nisto, numa escalada da guerra. Felizmente conseguiu-se agora resolver o problema do escoamento dos cereais. Era bom que se conseguisse negociações entre os dois beligerantes, de modo a que houvesse paz e que o povo ucraniano finalmente tivesse paz. Não é a escalada da guerra que vai resolver os problemas do povo ucraniano. E cessão ou cedência de território provavelmente é a única forma de resolver esse problema. A Rússia já declarou que não se opunha à integração da Ucrânia na União Europeia, opôs-se à integração na NATO e compreende-se isso porque é uma ameaça, mas não se opõe à integração na União Europeia e isso seria um bom sinal para a própria Ucrânia. Esperamos que este acordo que se conseguiu sobre o escoamento dos cereais armazenados na Ucrânia se alargue e se consiga um acordo mais vasto de cessar-fogo e de paz num futuro próximo. Porque vem aí o inverno e os ucranianos, com falta de gás, a generalidade dos países europeus, particularmente a Alemanha, a Itália e outros países europeus com carência de gás, vão ter problemas enormes e a Europa poderá, no próximo ano, entrar numa recessão. A Europa é quem mais sofre
E a Europa deve fazer tudo para que haja paz. Porque o exemplo de que a Europa é mais prejudicada com esta situação é a desvalorização do euro face ao dólar. O euro, que durante anos e anos esteve acima do dólar, neste momento já está abaixo do dólar, ou em paridade com o dólar, precisamente porque os receios sobre o futuro da economia europeia são cada vez maiores, enquanto que os Estados Unidos, longe da guerra, limitam-se a mandar material de guerra, a escoar o material de guerra que têm já em excesso, provavelmente, e quem vai pagar tudo isso, quem está a pagar e quem vai continuar a pagar tudo isso é o povo ucraniano e também, indiretamente, o resto da Europa, da União Europeia. Esperamos que, então, a União Europeia faça força para que os falcões americanos, os falcões da NATO, sejam, de uma vez por todas, postos de lado e que seja a União Europeia a tomar a frente das negociações, a promover negociações e a fazer com que haja paz na Ucrânia, que bem é necessária para o sofrido povo ucraniano. Posto isto, falaremos então finalmente do Brasil. No Brasil, onde no fim de semana passado foi assassinado um polícia por um bolsonarista. Foi um assassinato. Claro que Bolsonaro diz que não tem nada a ver com aquilo, que agora o que há é fechar o caixão e que, repare-se, ele diz que quem é violento é o PT. Quem é violento são aqueles que se opõem aos bolsonaristas. Isto é, Bolsonaro prega o armamento, prega que os seus partidários tomem a dianteira para, inclusivamente, dilo subrepticiamente, impedirem que ele perca as eleições e abandone o poder. Incentivando o armamento, pois ele diz que, afinal de contas, que são aqueles que não querem o armamento da população, são aqueles que são violentos. São aqueles que são assassinados, são esses que são violentos e não os assassinos. Este cinismo é a característica, é a grande marca do governo de Bolsonaro. Para além da incompetência absoluta, da sua ignorância absoluta, da sua corrupção em alto grau, Bolsonaro utiliza o cinismo também em alto grau. Era importante que o Brasil se apercebesse disso e, muito em breve, afastasse definitivamente essa praga bolsonarista que assolou o Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, porque isso é muito importante para este projeto de cultura e liberdade.